Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de dezembro, nós vamos meditar de 1 Timóteo, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Começamos ontem a carta de 1 Timóteo, né? E você já conhece Timóteo da nossa leitura, não é? O Timóteo que acompanhou Paulo em tantas labutas, em tantas viagens, não é? Agora é a vez dele colocar em prática todos os ensinos que ele recebeu de Paulo. É o nosso pastor Timóteo, é isso, ele está iniciando o seu ministério, tendo as suas próprias experiências. E Paulo vai escrever a carta como uma carta pastoral a ele, né? Você vê que no capítulo 1, ele dá algumas instruções muito práticas. Ele, inclusive, fala para Timóteo não desperdiçar o tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogia, que levam a especulações sem sentido. Em vez disso, ele deveria promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Olha que interessante, não é? Ele vai falar que o objetivo, o alvo é o amor, e ele vai dizer que Timóteo deveria conservar o coração puro, a consciência limpa e a fé sincera. Isso era essencial. E ele vai dar recomendações de como ele manter esses alvos, né? Através de petições, orações, intercessões e ações de graça. E aí hoje ele vai falar da apostasia dos últimos tempos, a corrupção espiritual. A fé de muitos vão terminar. E ele fala, olha, o Espírito avisa e afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, né? Então, nós vamos ver que falsos mestres vão corromper os ensinos, e aí ele fala que por desobedecerem e derem ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônio, muitos deixarão a genuína fé. E aí haverá hipocrisia, mentira e o pior, a mente dessas pessoas ficariam cauterizadas. Lembra que eu falei agora há pouco que Paulo diz a Timóteo que ele deveria tomar cuidado e ele deveria sempre saber que o alvo era o amor e que ele deveria preservar um coração puro, uma mente, uma consciência limpa e uma fé sincera. Por quê? Tudo isso ia vir falsos mestres combater. E muitas pessoas caíram nisso, né? Não ouviram os conselhos dados por Paulo, que não foi só a Timóteo, foi às igrejas também, né? E aí nós vamos ver que ele vai fazer exortação à fidelidade e à diligência que Timóteo deveria ter no exercício do ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, serás, Timóteo, um bom ministro, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeite, Timóteo, fábulas profanas, velhas e caducas, e exercita, Timóteo, pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos de sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordene, Timóteo, e ensine essas coisas. E ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo,
Porque Timóteo era jovem, né? Estava iniciando, né? E muitas pessoas poderiam querer, né, não dar crédito a um jovem. Então Paulo estimula Timóteo a não se abater com isso e diz: "Olha, ninguém, Timóteo, despreze a tua mocidade, pelo contrário, Timóteo, torna-te o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te na leitura, exortação e ensino." E aí ele fala: "Não faça-te negligente para o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia com imposição de mão do presbítero. Medita nessas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto." Outro conselho, Timóteo: cuide de ti. Não cuide só dos outros, mas cuide de você também, Timóteo. Não só de você, mas da sã doutrina que você é responsável por trazer a esse povo. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás a ti, Timóteo, e a todos os teus ouvintes. E no capítulo 5 ele vai falar de deveres, né? De pastores com as várias classes de pessoas. Lembrando que esta carta é uma carta pastoral. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai. Os moços como irmão, as mulheres idosas como mãe, e as moças como irmãs com toda pureza. Honra a viúva, verdadeiramente as viúvas. E o que é que ele considera verdadeiramente viúva? Não bastava ter morrido apenas o marido. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então, ele fala para que Timóteo honrasse as verdadeiras viúvas, aquelas que não tinham amparo algum, aquelas que o marido morreu e elas não tinham nem filhos, nem netos para cuidarem delas, né? Porque se houvesse filhos e netos, quem deveria cuidar desta viúva não era a igreja, e sim os filhos e os netos. É isso que Paulo está dizendo. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplica e oração dia e noite. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensível, né? E aí ele fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Não seja inscrita senão a viúva e conte ao menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tendo criado os filhos, exercitado hospitalidade, lavando os pés dos santos, socorrendo os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda obra, né? Mas rejeitas a viúva, as mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, elas querem se casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ansiosas, mas ainda tagarelas, irritantes, falando o que não deve. Olha só como que tinha algumas viúvas lá com essas características, não é?
Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável para maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. E se alguma crente tem viúva em sua família, socorre-a e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são realmente, verdadeiramente viúvas. Então, ele esclarece muita coisa, não é? Da prática que deveria ter lá na igreja e que é muito útil também para a igreja nos dias atuais. E aí, ele vai dar vários conselhos, né? Aos presbíteros, né? Que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esses presbíteros aqui, em algumas versões, falam que são pastores em treinamentos. O trabalhador é digno do seu salário. Então, ou seja, aquele presbítero, aquele pastor em treinamento que está ali, né, se doando à igreja, cuidando, né, das pessoas, buscando a palavra, né? Então, esses presbíteros aqui, eles deveriam ser cuidados pela congregação, né? Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjure-te perante Deus e Cristo, que os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente a mão. Não te torne cúmplice do pecado de outro. Conserva-te a ti mesmo puro, né? E aí ele fala dos senhores e dos servos. No capítulo 6, ele vai falar sobre a vida civil, o respeito que deve haver, não é? A honra que deve haver dos empregados para os seus senhores, o cuidado dos senhores para os seus empregados, e ele vai trazer tudo isso. Depois ele vai falar sobre os falsos mestres e os perigos das riquezas. Ele fala assim, ó, se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra. Porque aí nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. E aí ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Então, Paulo fala para tomarmos cuidado com a ganância, para que a riqueza não tome o nosso coração e a gente se desvie da essência daquilo que Deus tem para nós, né? E ele vai falar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, né? E ele vai falar, né? A ele a honra, o poder e a glória. Exorta aos ricos, presente desse século, que não sejam orgulhosos, nem deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, mas que em Deus tudo nos proporciona ricamente,
para o nosso aprazimento, para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, né? E o conselho final, ele fala para Timóteo guardar o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis, igual que ele fala lá no capítulo 1. Ele repete aqui: falatórios inúteis, profanos, contradições do saber, como falsamente chamam, né? Pois alguns, professando-se, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Que o nosso coração seja puro, Senhor. Que a nossa consciência seja limpa e a nossa fé inabalável. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.